paz do Senhor, pessoal do Seminário Caseiro. Chegamos a mais um mês do nosso estudo de interpretação bíblica através dos gêneros literários das Escrituras. Neste mês estudaremos as narrativas do Antigo Testamento. Sabemos que de todo o texto bíblico, aproximadamente 3/4 é formado pelo Antigo Testamento. E destes 3/4, 40% se constitui de material escrito em gênero narrativo, em forma narrativa. Veja então a importância de conhecermos essa forma literária para compreendermos melhor o modo de Deus se comunicar com o seu povo através das Escrituras. Além disso, nós já sabemos desde a infância o valor de uma boa história, não é? Quantos de nós não se emocionaram com Abraão naquela cena do cutelo parado no ar, com a voz de Deus ressoando e parando com o sacrifício? Quantos de nós não se iraram ou não se sentiram enganados com Jacó, quando na noite de seu casamento foi ludibriado por Labão? Ou então quantos não sentiram aquela tensão ousada de Davi de ir enfrentar o gigante no nome do Senhor? As histórias, as narrativas, têm esse poder de não apenas nos ensinar verdades, mas também nos conectar com as personagens, cativar a nossa imaginação, nos colocar dentro da história. Por isso é tão importante compreendermos como esse gênero foi escrito, o que realmente significa a narrativa dentro do cânon sagrado e quais são as formas adequadas de interpretá-la enquanto forma literária utilizada por Deus para falar com o seu povo. A partir disso, eu vou propor que nesse vídeo inicial, esse vídeo que é um vídeo introdutório, nós partamos de 2 pontos básicos. No primeiro, nós vamos tentar entender o que são as narrativas. Qual a natureza literária desse gênero, a narrativa, e de que forma isso vai dirigir a nossa leitura. Em segundo lugar, nós vamos procurar entender quais são as formas mais comuns de se interpretar erroneamente, inadequadamente, as narrativas do Antigo Testamento. Vamos desconstruir a partir de uma visão geral dos erros mais comuns na interpretação e na aplicação das narrativas do Antigo Testamento. Depois disso, o irmão Ricardo fará o segundo vídeo mostrando então como devemos interpretar, a partir dos critérios corretos, a partir de uma leitura adequada, essas narrativas para aplicarmos às nossas vidas e às vidas de nossos irmãos. A narrativa é um gênero literário que combina períodos e parágrafos para formar episódios, cenas e até mesmo discursos. É uma forma que as culturas utilizam para registrar seus feitos, para contar suas histórias e deixar seus legados de significado às gerações seguintes. Mas isso não é apenas um aspecto cultural de um povo quando estamos falando de narrativas do Antigo Testamento. Cremos que as Escrituras Sagradas são inspiradas pelo Espírito Santo. Sendo assim, antes de ser nossa história, antes de ser história de um povo, essa história que está sendo contada nas narrativas é a história de Deus. E ela só se torna nossa história à medida de que Ele, Deus, o dono da história, nos insere em sua história. Quanto aos elementos que constituem uma narrativa, nós podemos citar 3: personagens, enredo e desfecho.
há sempre alguma tensão a ser resolvida. Isso nós notamos ao analisar diversas narrativas. Essa relação entre personagens, entre protagonistas e antagonistas, entre coadjuvantes, dentro de um enredo, de uma história que foi desenvolvida, com uma tensão que foi criada e que precisa ser resolvida para o seu desfecho. Na grande história de Deus, Deus é o personagem principal. Nós somos meros coadjuvantes. O enredo, nós sabemos, um Deus soberano, todo-poderoso, que criou tudo o que há na Terra e no universo e criou seres humanos para se relacionarem com Ele. Em determinado momento, esses seres se afastaram desse Deus, se desvincularam através de um ato de rebeldia em busca de autonomia, e temos o episódio da queda. Desse enredo surge toda um caminhar escriturístico em direção ao desfecho. E a isso chamamos de história da redenção. Deus se movendo, se fazendo o homem, entrando na história para resgatar os seus e levar a uma consumação, a um desfecho final, onde todas as coisas são restituídas aos seus propósitos originais, convergindo para Cristo e para a sua glória. Basicamente, esses são os elementos que nós vemos na história de Deus e que são os elementos principais através dos quais nós vamos ler e interpretar as narrativas do Antigo Testamento. Já que falamos desses elementos, vamos falar então de 3 níveis de leitura, de 3 níveis que podemos utilizar para a compreensão dessas histórias e para aplicação em nossas vidas. Vamos agora pensar um pouquinho em alguns níveis de compreensão, em algumas estruturas de pensamento que podemos colocar, ter em mente ao nos achegarmos a essas narrativas do Antigo Testamento para compreendê-las, para interpretá-las. Há um nível superior, que seria um terceiro nível, que é o nível da grande história de Deus, é o nível do plano universal de Deus contado na história da redenção que eu acabei de falar no ponto anterior. É o modo como Deus, através de toda a Escritura Sagrada, desenvolve o seu plano redentivo. É chamado também de metanarrativa, é uma narrativa acima das narrativas, por trás de toda a narrativa. Nós precisamos enxergar as narrativas individuais, as narrativas compostas, nós precisamos enxergar as histórias que estamos lendo no Antigo Testamento a partir desse nível de compreensão como um nível primordial, porque ele é um nível mais amplo, ele é um nível macro. Então nós nos perguntamos como essas histórias aqui se encaixam à grande história de Deus. O que elas nos contam a respeito da criação ou da queda? De que forma elas estão relacionadas à redenção? Ou de que modo elas apontam para a consumação? Aqueles 4 pilares: criação, queda, redenção e consumação, que fazem parte dessa grande estrutura da metanarrativa, da grande história de Deus se relacionando com a humanidade. De que forma essas histórias podem ser compreendidas e submetidas a essa grande história? Nós precisamos ter esse primeiro foco, que é um foco superior, ao interpretarmos as narrativas do Antigo Testamento. Há também um segundo nível, que é um nível intermediário, porque um povo foi escolhido por Deus para contar a sua história, para carregar o seu nome, para levar a genética de seu filho, que seria o
o filho da mulher prometido lá em Gênesis 3:15, que esmagaria a cabeça da serpente. Há uma história sendo contada a um segundo nível, que é a história de um povo, do povo de Israel. Então nós lemos também essas narrativas, não apenas submetendo-as à narrativa macro focada, mas também a esse foco de segundo nível, que é a história do povo de Israel. Como a história de Abraão está conectada e traz significado à história de Israel. Como se dá o desenvolvimento do povo enquanto nação, a formação dos reinos e a divisão deles, a ida do povo para o cativeiro, a volta do exílio. Nós precisamos ter em mente também esse nível de compreensão das histórias, das narrativas que estão sendo contadas ali, a partir desse óculos que enxerga Israel como o povo de Deus dessa antiga aliança que vai desembocar na nova aliança que vemos no Novo Testamento. E também há um primeiro nível sendo contado. Há o nível das narrativas individuais, é aquele nível mais microfocado. Nós temos a história de Abraão, nós temos a história de Isaac, de Jacó, nós temos a história de José, nós temos a história dos patriarcas como um todo. Então nós temos narrativas compostas de pequenos relatos, de pequenas narrativas, e elas também nos trazem ensinos e nos trazem pontos focais para dirigirmos nossa atenção a fim de interpretar essas verdades reveladas nas Escrituras. Há um ponto a se cuidar aqui que é muito importante, especialmente nesse primeiro nível, que é um nível mais individual. Nós precisamos ler as narrativas atentando para uma hierarquia da narrativa. Nós precisamos obedecer essas estruturas maiores de compreensão do texto. O próprio Jesus fez isso em João 5,39, quando ele disse que as Escrituras davam testemunho dele. Veja que estava trazendo o texto escriturístico para um nível maior de compreensão, apontando para ele. Esses são os pontos mais básicos que vimos até aqui para lermos as narrativas do Antigo Testamento e uma interpretação adequada ao que elas realmente significam dentro do cânon bíblico. Agora vamos então para a segunda parte do nosso vídeo e vamos tentar enxergar quais são os erros mais comuns que os intérpretes cometem quando vão se achegar ao texto das narrativas do Antigo Testamento e procurar aplicações para o ouvinte contemporâneo. Entre os erros mais comuns cometidos pelos leitores e pelos pregadores ao interpretarem as narrativas do Antigo Testamento, nós podemos citar 7. O primeiro é o nosso velho conhecido, a alegorização. O intérprete alegorista, ele não se contenta com o significado claro da narrativa. Ele precisa procurar o significado oculto, ele precisa procurar aquele significado que não está óbvio na superfície do texto e que talvez ninguém mais enxergou, mas ele, o suposto espiritual, enxerga. Nós vemos um exemplo disso em uma pregação que talvez muitos de nós já ouvimos. Eu já ouvi. As 5 pedrinhas da funda de Davi. Cada uma significava uma coisa. Uma era a coragem de Davi, a outra era a fé. E assim, esses intérpretes alegoristas conseguiam criar sentidos e aplicações para as pedrinhas de Davi, que com certeza o autor do texto não tinha intenção nenhuma de significar e de trazer para os seus leitores. Um segundo tipo de erro interpretativo seria o erro da descontextualização. Neste erro, o intérprete
ignora os contextos histórico e literário do livro e concentra-se em unidades menores em busca de sentido. Sentido esse que geralmente vai ser imposto ao texto. Vejo o problema aqui de não interpretar a história no seu todo, segundo a forma como eram construídas, como eram escritas as narrativas hebraicas, isto é, com conexões de cenas que são uma a uma expostas e ligadas para formar o todo da narrativa e, aí sim, trazer um sentido geral para a história. Nós vemos isso, por exemplo, em algumas pregações triunfalistas. Você também já ouviu alguma pregação sobre a vida de José, focando especificamente o ponto em que José foi honrado, foi o governador do Egito, depois de ser humilhado, Deus o elevou acima dos outros. Então Deus quer honrar você, Deus quer elevar você. Creia, a sua prova hoje não é para sempre. Deus tem um propósito de te honrar. Veja como é uma leitura descontextualizada da história de José. Se nós lermos essa história no todo, o próprio José já nos dá, no capítulo 50, verso 20, o motivo pelo qual essa história foi escrita e o motivo pelo qual ele viveu essa história. Ele diz que Deus reverteu todo aquele mal em bem para conservar muita gente com vida. Veja que o que Deus estava querendo assegurar era a continuidade histórica da linhagem messiânica, que culminaria no nascimento de Jesus. Olhando para a história no todo contextual, nós conseguimos chegar ao seu verdadeiro propósito. Um terceiro tipo de erro muito comum, a seletividade. Nesse erro, o intérprete escolhe deliberadamente algumas frases, alguns trechos, algumas palavras específicas para concentrar a sua atenção, ignorando todo o resto da passagem. Ele não pensa mais em como estas palavras, essas frases estão envolvidas e desenvolvidas dentro de um todo, mas ele a extrai ou as extraem e passa a aplicá-las também de forma descontextual. Um exemplo muito conhecido também, os sonhos de José. Quem nunca ouviu uma pregação onde os sonhos que Deus deu a José, sonhos espirituais com um propósito que ficaria nítido ao longo de toda a narrativa histórica, esses sonhos serem ligados e conectados e aplicados ao ouvinte contemporâneo de modo a se relacionarem com seus propósitos pessoais, com o seu sonho de ter uma casa própria, de casar, de seguir determinada profissão, de ter determinado bem material ou de ser honrado na sociedade. Então você deve sonhar como José sonhou, diz o intérprete seletivo. Mas um erro de interpretação das narrativas do Antigo Testamento. Quarto erro, muito comum também, moralização. Aqui o intérprete transforma toda e qualquer narrativa bíblica em uma demonstração de princípios para a vida. É como se as histórias bíblicas virassem meras ilustrações de princípios moralizantes, como aquelas historinhas infantis que a cada final de história tem uma moral da história para a gente aplicar e a história se serve para isso. Nós vemos este problema de interpretação em muitas pregações atuais. Eu vi tempos atrás um desses pregadores, coach, ensinando os seus princípios que eram pensados e expostos a partir de categorias de pensamentos do coach, de
pensamentos advindos da psicologia de autoajuda ou mesmo de uma lógica mercadológica, e para dar uma autoridade bíblica, uma suposta autoridade bíblica para a sua fala, porque ele estava em uma igreja pregando, ele trazia histórias do Antigo Testamento de maneira ilustrativa aos seus princípios coach. Então as histórias que foram escritas como histórias com um propósito divino, que devem ser interpretadas naqueles 3 níveis que já estudamos no ponto anterior, agora viraram ilustrações para teorias mercadológicas, para teorias coach. Veja o problema da moralização. Um 5º erro, falsa apropriação. Tem certa ligação com esse exemplo que eu dei aqui, só que é mais amplo. Aqui, o intérprete lê a narrativa bíblica impondo sugestões e ideias que advêm da cultura contemporânea e que não têm ligação nenhuma, estão muito distantes com o pensamento do autor e com a cultura da época. Nós vemos isso em leituras mais progressistas da Bíblia, por exemplo, teologia feminista, teologia da libertação, alguns pregadores da teologia da missão integral. Esse pessoal tem o costume de enxergar uma estrutura de oprimido e opressor e buscar meios de achar libertação, uma suposta busca de libertação nos textos, em vários textos na Bíblia onde um intérprete com uma teologia honesta não enxerga nada disso lá. Mas esse pessoal consegue enxergar opressão feminista, consegue enxergar até mesmo questões de gênero, consegue enxergar homossexualidade na relação de Davi com Jonatas. São imposições do espírito da época ao texto sagrado. Falsa apropriação. 5º erro. Vamos para o nosso 6º erro na interpretação das narrativas do Antigo Testamento. Falsa combinação. Aqui o intérprete combina elementos extraídos de pontos distintos de uma narrativa, ou de mais de uma, e cria vínculos de forma a trazer um sentido, a trazer uma conexão que ensina um princípio, que traz algumas verdades, algumas lições para os seus ouvintes de uma forma artificial, porque não vemos estes vínculos na narrativa. Isso é visto com certa frequência em algumas pregações temáticas. Eu mesmo já vi um grande pregador, um homem usado por Deus, mas que também é um grande alegorista, e isso não é um elogio. Eu vi esse irmão cometendo esse tipo de falácia interpretativa em um espectro até maior das Escrituras do que uma simples narrativa. Ele pegou vários pontos das Escrituras e analisou trechos bíblicos onde se falavam de pernas. Chegou até as pernas de Jesus e concluiu, através dessas falsas combinações, que as pernas de Jesus simbolizam a igreja. Ele chegou ao ponto de fazer um irmão ficar de pé e caminhar e mostrar a forma como a igreja caminha através da história, proclamando o nome de Cristo e pregando o reino de Cristo. Chegou ao ponto de dizer que a igreja que já está com Cristo era como se fosse essa perna que vai à frente. E a igreja que ainda é militante na terra é a perna que está atrás, mas que um dia se encontrará com a igreja que já está com Cristo. Veja, tudo isso muito criativo, tudo isso com um sentido alegórico, o nosso primeiro erro, já apresentado anteriormente, e uma conclusão chegada através
dessa conexão, dessa criação de vínculos de falsa combinação. Um erro que não devemos cometer. Por último, o nosso sétimo erro interpretativo na leitura das narrativas do Antigo Testamento. Redefinição. Aqui nós vemos aquela antiga tendência de fazer os textos dizer o que eles não estão dizendo naturalmente, com o intuito de trazer algum impacto emocional ou mesmo espiritual, através de um novo significado, através de uma redefinição de sentido e de aplicação do texto. Nós também vimos isso nas pregações contemporâneas. Eu já ouvi muito, você também, com certeza, já ouviu. Textos proféticos, promessas de Deus, inseridas em narrativas do Antigo Testamento e referentes ao Templo de Jerusalém, referentes ao povo de Israel a determinado período histórico, sendo profetizadas atualmente por vozes proféticas que declaravam e decretavam o cumprimento daquelas promessas na sua igreja, na sua cidade ou até mesmo no seu país. Veja que é um problema de redefinição. Houveram propósitos redefinidos pelo intérprete que não foram os propósitos para os quais o texto foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo. Por isso que precisamos conhecer esses erros para que não caiamos neles quando formos interpretar as Escrituras Sagradas. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, quero dizer que o estudo das narrativas é um estudo precioso. É um estudo ao qual devemos nos dedicar com o máximo de afinco e, dessa expressão que eu gosto muito, labor teológico. Porque nele vemos o modo como Deus se relaciona com o seu povo. E não esqueçamos, sempre, quando formos ler as narrativas, procuremos Deus lá. Procuremos a ação de Deus. Procuremos o pensamento de Deus. Procuremos o que Deus está fazendo naquela história. A maneira como Ele está interagindo e de que forma essa história se conecta com a história de Deus. Porque a Bíblia, antes de tudo, essencialmente, é história de Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.